Ao final da saga de Elbaf, Barba Negra vai ter matado Loki e obtido a sua Akuma no Mi, uma versão sombria e brutal da zona mítica do Deus do Sol. Eu sei que é muito, mas faz perfeito sentido e hoje vamos explicar por quê. Então fala galera, espero aqui, eu sou o Derek, linkzinho na descrição, pode checar lá porque hoje a gente vai destrinchar como o roteiro vai nos levar inteligentemente até a Barba Negra passando Loki e obtendo a fruta do Deus do Sol de Elbaf, diferente de Nika. Vou explicar exatamente o que eu tô falando já, mas antes disso, deixa o like, se inscreve, batemos 600k recentemente, muito obrigado pra galera aí. E óbvio, comenta alguma coisa, vamos discutir nos comentários, eu tô aí, você tá aí também. Tá ligado que a gente tá postando Reels e Tic-Teco o tempo todo nos nossos perfis? Link também tá aqui embaixo, não deixa de entrar lá, ver os Reels, ver os Tic-Teco, porque o bagulho tá de qualidade e nem sempre chega aqui no YouTube. Então, Lazito, sem mais delongas, chama a vinheta. Uma coisa muito discutida é que o Barba Negra vai ter 3 frutas, mas eu acho que o motivo nunca foi tão importante quanto agora. A gente sempre trouxe justificativas que são extremamente plausíveis, eu vou relembrá-las aqui. Mas nesse exato momento, a maior justificativa para a terceira fruta de Barba Negra é a necessidade de um aumento de nível de poder. Sim, o Barba Negra tá fraco quando a gente compara com o resto dos personagens da obra agora, e eu vou explicar por quê. É até maldade falar a palavra fraco, né? Óbvio que o Barba Negra é tudo menos fraco. Mas vamos colocar ele em perspectiva com o próprio Luffy, que é um rival Yonkou. Enquanto o Luffy tá com a fruta do Nika, derrotando no X1 Kaido, derrotando no X1 Jay Garcia Saturno, enfrentando os Gorosei, enfrentando o Kizaru, olha os níveis de matchup que ele tá encarando. Enquanto isso, o Barba Negra tá ali tendo medo de enfrentar o Rayleigh com 78 anos de idade no X1. Ele tá ali tendo dificuldade para finalizar o Law e obter a fruta dele, mesmo numa emboscada com toda a sua tripulação. Ele é muito forte, mas ele aparentemente não está com o mesmo nível de oponentes, nem o mesmo nível de desafios que o Luffy. Claro, isso se justifica pela natureza mais cautelosa do Barba Negra. Só que se a gente for no detalhe, ele vai ter que aumentar de nível de poder para realmente ser uma ameaça pro Luffy, que agora, nesse exato momento, está enfrentando rivais no mínimo do mesmo patamar de Barba Negra. Enquanto o nosso Comodoro está enfrentando pessoas um pouco abaixo, ou com medo do Rayleigh. Fora isso, o Oda já codificou. Se o Barba Negra precisa de nível de poder, ele mata alguém e pega a fruta. Foi assim que ele fez com o Tati para pegar a Yami no Mi, e foi assim que ele fez com o próprio Barba Branca. E aí, relembrando aqui a temática, né, vamos lá. São 3 caveiras na Jolly Roger, 3 é um número cabal para One Piece, porque são 3 tipos de Haki, são 3 armas ancestrais, são 3 tipos de Akuma no Mi, 3 é muito importante. E claro, o Barba Negra tem uma Paramécia e uma Logia, ambas lendárias, ambas conhecidas como ser extremamente poderosas. E aí, a terceira também vai se encaixar nessa mesma temática. A Zoan mais poderosa, a Zoan lendária, a Zoan mais destrutiva. No entanto, não é como se esse tipo de fruta, ainda mais raro, né? Porque eu sei todas são únicas, mas ainda mais raro esse tipo, não é por isso que uma fruta se torna lendária. Só que pasmem, a Akuma no Mi do Loki é uma das 4 da história consideradas lendárias ou especiais de alguma maneira. E quando a gente traz isso pra temática, né? Se Luffy é o deus do sol Nika, faz muito sentido que Barba Negra, que também é um D, mas aparentemente no caminho do vilão, né? Que o Barba Branca brada na cara dele que ele não é o homem que Roger tá esperando. Isso faz perfeito sentido que ele obtenha uma fruta de um deus do sol, mas mais violento e sombrio que o gargalhante Nika. E aí você pode estar se pegando, 2 deuses do sol? Como assim? Não é pra ser um só? Cara, na verdade não. E faz completo sentido, eu vou explicar por que existe outro deus do sol. Eu acho que a melhor maneira para tirar a prova real desse contexto é enxergar como os gigantes reagem ao Luffy no modo Nika. A gente já viu ele interagindo com Dory, com Brog, a gente já viu a Ripley comentando a respeito, e todos eles dividem uma temática em comum. Eles reconhecem Nika, eles falam que Nika é um deus guerreiro, mas eles não consideram Nika o seu deus do sol.
Nenhum gigante olha e fala, esse é Nika, deus do sol. No entanto, ao mesmo tempo em Elbaf, deus do sol é um conceito referenciado algumas vezes, e ele não se referencia como a Nika. Lembra de Little Garden, quando foi introduzido Dory Brog? Bom, lá naqueles capítulos, eles mencionam um deus Elbaf, né? Um deus do julgamento guerreiro, um deus da guerra, um deus que comanda e impera na Terra dos Gigantes. Esse seria o deus que daria razão para Dory ou Brog em seu combate, né? Daria proteção divina a quem tá certo e puniria aquele que tivesse errado no conflito. Por isso que dura tanto tempo, né? Por isso que são 100 anos de porradaria para saber quem é que tá certo mesmo. É algo que vai além do terreno, é sobrenatural. E o próprio Loki se referencia como o deus do sol que vai destruir o mundo. Agora, você olha para essa carinha do Nika, ele parece que vai destruir o mundo? Não parece, né? Não é a mesma entidade. E eu acredito que outra ótima maneira para analisar essa questão é o próprio Road. Lembra do Road, o tripulante dos Novos Piratas Gigantes que estava fazendo um cosplayzão de Deus do Sol no seu diorama, no seu mundinho de RPG ali? Pois é, como que o nosso mestre enxergava essa figura? Como um Deus que punia, que era vingativo, que era cruel e que seus súditos ali temiam a todo custo. Então, o Road estava representando, né, estava fazendo roleplay, né, a interpretação de um deus do sol de Elbaf. E esse deus do sol parece ser alguém violento e até, de certa maneira, cruel. Agora, para interpretar, a caracterização é muito importante e o Road também não deixou escapar esse detalhe. Ele veste aquele crânio com os chifres, algo que se repete várias e várias vezes pela cultura de Elbaf. Seja quando a gente volta lá no flashback da Big Mom, onde a gente vê esse crânio em algumas casinhas nas vilas, seja no navio dos Novos Piratas Gigantes, seja no navio dos Piratas Gigantes normais, das antigas, né, do Dory e do Brog. Todos esses lugares têm a representação dessa imagem, né, esse crânio com chifres. Essa parece ser a representação do Deus do Sol de Elbaf, por isso que o Road estava vestindo ela. E esse é o Deus do Sol que aparentemente vai destruir todo mundo, o Deus do Sol que o Loki comeu a fruta e que tá aí com a profecia para rolar o Ragnarok, igualzinho na mitologia nórdica do nosso mundo. Mas a maneira que os gigantes enxergam o Deus do Sol é diferente que a dos bucaneiros, mas dentro do enredo isso faz completo sentido, porque os bucaneiros são uma raça completamente diferente. Eu não quero entrar em tecnicalidades de interpretação religiosa, até porque é longe do meu domínio. No entanto, eu sei que figuras como Moisés, Jesus, Mohammed são enxergadas nas diferentes religiões abraâmicas de maneiras específicas. Até por isso, para mim, faz completo sentido que Nika, em uma religião, seja o Deus do Sol que vai libertar todos nós, e na outra, de Elbaf, talvez uma entidade menor, também um Deus, também um guerreiro, mas não o Deus do Sol. Ah, mas Derek, então como é que você tem uma fruta do Deus do Sol e outra fruta do Deus do Sol? Quem decide isso? Cara, o Vegapunk já explicou. As Akuma no Mi partem dos desejos das pessoas. Se alguém deseja alguma coisa, ela pode se tornar real através do poder dos Akuma no Mi. Para mim, uma grande metáfora sobre como o ser humano usa a tecnologia para dominar o mundo ao seu redor. No entanto, sem entrar nessa questão, vamos pensar. Por que não os gigantes imaginaram o Deus do Sol e os bucaneiros imaginaram o Deus do Sol e aí duas frutas brabas foram criadas? Para mim isso é perfeitamente plausível. Os gigantes dessa cultura guerreira, violenta, sangrenta, naturalmente imaginam um Deus do Sol diferente dos bucaneiros, né? Que pelo próprio nome já tem essa conexão com pirata, com liberdade, e aí, por também ser um grupo oprimido, a gente não sabe há quanto tempo exatamente, pode ser até pré-governo mundial, talvez, estão constantemente com essa imagem de liberdade, de diversão, de lúdico, de batuque. Isso faz muito sentido. O que nos leva a Barba Negra, o Deus do Sol Sombrio. Até agora, todas as frutas do Barba Negra são destrutivas e ele teve que matar alguém para conseguir. A Yami Yami no Mi é citada como a Akuma no Mi mais poderosa. A Gura Gura no Mi é citada pelo Sengoku como a Akuma no Mi mais destrutiva. E aí a gente tem mais duas citações especiais de frutas. A fruta de Nika, que antes o governo mundial achava que era Gomu Gomu e até foi atrás, é considerada a mais ridícula de todas, né? O poder mais ridículo de todos. E também temos agora a fruta que o Loki comeu, né? Que ele matou o Rei Haruto para comer, que é também dita como uma fruta lendária. Bom, desse roster aí, o Barba Negra tem duas, uma é do Luffy,
E a última, claro, provavelmente vai ser a Zoan, que vai fechar o cadeado para o Barba Negra nível de poder absoluto. Pô, mas Derek, e o Loki? Olha o design desse cara, olha esse personagem que vai ser introduzido. O Oda vai matar ele assim, ainda mais pra dar pro Barba Negra, não tá nem Elbaf, tá doidão? Calma, Néfio, porque eu vou te explicar agora como o Loki é a vítima perfeita para o Barba Negra. O Oda guardou um personagem super poderoso, com uma fruta super roubada, para o finalzinho do Novo Mundo, né? Para o final da obra, desculpa dizer, porque ele queria que o Barba Negra pegasse essa fruta. Pensa comigo, o Loki, ele é super poderoso, mas ele não afeta o mundo de One Piece que nem um Almirante, que nem um Yonkou, que nem até um Shichibukai, porque ele simplesmente não é um pirata que está ativo navegando. Fora isso, o Oda ainda colocou ele para estar há 6 anos preso, o removendo completamente relevância no aspecto político, de pirataria, de violência, de contexto na obra. O que eu tô querendo dizer? Com todo o seu nível de poder, com toda a sua importância para o Elbaf, se o Barba Negra matar o Loki, ele não vai mudar tanto o jogo assim. Vai mudar tudo pro Barba Negra e pro resto do mundo por causa do Barba Negra. Mas o Sengoku não vai acordar, meu Deus, morreu o Loki, nem o Shanks, nem ninguém, provavelmente. O perigo é o Barba Negra em si, e não necessariamente o Loki como uma figura que vai fazer falta. E, tá, essa é a pá de cal. Essa vai sacramentar o motivo do Loki ter que falecer. Ele não é vilão de verdade. Ele é um cara do bem. Primeiro, já mostrou que ele é amigo dos animais. Segundo, já mostrou ali que ele se importa com alguém, uma web namorada, um velhinho, Mosakou, que a gente não sabe exatamente quem é, mas que é quem conversa com ele pelo Dendemushi há pelo menos um bom tempo. E esse mesmo Mosakou ainda falou, por trás desse exterior rústico, existe uma pessoa bem sensível e bem carinhosa que se importa com os outros. E o Loki fica revoltado, que nem o Tsundere, que nem o Loki, que nem o Zoro. Pois é, o Loki não quer que saibam que ele é um cara bonzinho, mas provavelmente ele é. E aí o Oda pode estar nos preparando para um sacrifício que vai matar a gente. Pensa comigo, e se a gente se afeiçoa pelo Loki, se a gente conhece ele, se ele vira um aliado do Luffy contra os Shonks, contra os Cavaleiros Sagrados, e se a gente começa a amar a história dele, ver como ele foi injustiçado de maneira absurda. E aí, quando a gente está completamente fechado com o Loki, quando ele é um cara irado, quando a gente está do lado dele, aparece Barba Negra e tira tudo da gente, nos preparando para se tornar o maior vilão da obra e agora ter que enfrentar ele no terço final de One Piece. É o roteiro perfeito, é o que o Oda faz, eu acho que faz completo sentido. Essa tá um pouco obscura, por isso que eu deixei pro finalzinho. Mas de maneira clara a gente pode falar o quê? A gente sabe que o governo fez um esforço para tentar obter a Gomu Gomu no Mi. Eles tiveram até ela em posse por um período, mas depois disso o Shanks roubou do Hushu e ela nunca mais foi vista até o Luffy despertar o poder de Nika. Se a fruta de Elbaf é lendária e a de Nika tá com o Luffy, faz sentido os Cavaleiros Sagrados estarem lá justamente para obter esse poder. A gente já viu a Shanka falando no 1135 que tá atrás do Loki. Provavelmente eles vão querer obter a fruta. Isso pode trazer uma temática que se repete, o governo mundial tentando controlar alguma coisa e falhando em obter esse controle. No caso, o controle da fruta lendária do Deus do Sol de Elbaf. A partir daí, tudo é possível. A gente sabe que o Barba Negra quer um lugar no governo mundial, ele quer ser reconhecido como um monarca, como um rei, ter direito a voto no Reverie e tudo mais. Isso faz sentido para ele porque ele vai obter mais favores, mais poder político e certamente aumentar os seus territórios. No entanto, fica aquela coisa, né? Ele tentando usar o governo tentando usar ele, e essa jogada bem intensa que o Barba Negra gosta de fazer, porque ele tá nesse exato mesmo barco, né? Trocadilhos à parte, com o Kuzan. Então, a partir dessa tentativa de controle dos Cavaleiros Sagrados para a fruta do Loki, muita coisa pode se acontecer. Luffy se aliar com o Loki, um dos Cavaleiros Sagrados, Barba Negra chegar, ou algum tripulante do Barba Negra chegar, eles tentarem pegar a fruta para fazer algum trato com Barba Negra, ou Barba Negra tentar pegar a fruta para usar, né, de refém, né, de tentar fazer um trato com o governo mundial pela fruta e depois pegar de qualquer jeito para ele. Existem vários caminhos por aí. Eu tô falando aqui bem por alto porque eu não sei exatamente o que vai acontecer nesse aspecto. O que dá para cravar para mim é o que foi mencionado agora, relativo à terceira zona do Barba Negra, Loki morrer para perder a fruta e, claro, a fruta do Loki não ser a mesma do Deus do Sol, Nika. Isso tudo para mim é batata, vai acontecer de um jeito ou de outro.
mas com os mistérios, mais mistérios. Papel do Shonks, papel da Shanka, Cavaleiros Sagrados, isso ainda fica bem obscuro. O próprio Barba Negra, quem sabe, não vai nem pisar em Elbaf. Mas, cara, faz muito sentido pra mim. Faz sentido demais. Então, galera, essa foi a teoria. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve. Barba Negra com a fruta do Deus do Sol. Dark Nika! Deus do Sol é de Elbaf, né? Deve ser o Surtur, como eu falei há algum tempo atrás, né? O gigante de fogo que traz o Ragnarok com o seu espadão bolado. Quem sabe esse vai ser o Barba Negra no futuro. Enfim, galera, se puder, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. Peguei a ideia do Mr. Morte, teoria muito boa, deixei o link na descrição da gringa. E é isso, galera. Um beijo, um queijo e valeu! Pode para secreto. Na moral, é muito engraçado o basquete na NBA. O Lakers vai pegar o Dallas Mavericks sem os seus dois principais jogadores. E em basquete, cara, 2 de 5 é 40%. Então é tipo assim, tu tá sem 40% do teu time. No futebol é tipo, sei lá, tu ter mais de 4 desfalques, tá ligado? Mais de 4 desfalques. De craques. É isso que aconteceu com o Dallas. E aí o Lakers pega o Dallas. E o que o Lakers faz? Toma de 20 pontos. Ai, 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 papai, por que perde pro time de reserva do Dallas? Isso prova o quê? Duas coisas. Primeiro, o Lakers é um time cansado. Tudo bem, todo mundo tá cansado. Segundo, o Dallas é um time de operários guerreiros e tem muito talento na NBA. Todo mundo é bom pra caramba hoje em dia. E a qualquer momento, um time pode bombar 40 bolas de 3, acertar 20 e te ganhar. E GG. Esse é o basquete. Então, galera, é isso. Basquete é duro e tamo junto. Valeu!